Gente, eu sempre penso assim, né? Quando a gente se pega naquele momento de montar o nosso currículo, né? E chega ali na parte de línguas e a gente nunca sabe qual é o nível, né, de inglês que a gente tem. A gente fala assim, meu Deus, o que a gente vai colocar aqui? Que nível de inglês que eu tenho? Eu tenho nível intermediário, básico, né? Que nível é que eu tenho? Eu tenho que seguir o que a minha escola de inglês fala, que a minha professora de inglês fala, como que eu vou buscar? Quem acessa isso, né? Nem os testes de proficiência de inglês não acessam isso porque eles só dão uma nota pra gente, não tem nível teste de proficiência de inglês. Então, como que funciona essa questão, né, de fluência, né? Obrigada, Jonathan. Tá funcionando no YouTube? Só se você puder dar uma olhadinha pra mim, por favor. Então, vamos lá. O que as meninas estão falando sobre o que é ter inglês fluente? A Bia falou assim, acho que inglês fluente é entender exatamente tudo. Entender exatamente tudo. Por aí. A Gil falou assim, é saber se comunicar com clareza. Muito bom, vocês duas aí, ó, estão no caminho certo. O Fê falou assim, saber todas as gírias e absolutamente tudo sobre o local que está. Então, olha só, e a Mafê falou, conseguir se comunicar e se fazer entender, não perfeitamente, mas se fazer entender. Gente, é exatamente isso que vocês estão falando aqui pra mim. A fluência no inglês, o que eu, Mariana, entendo como fluência no idioma, né? Fluência no inglês. É você conseguir se comunicar de uma maneira fluida, né? De uma maneira sem que você faça quebras, sem que você fique assim, buscando palavras, sabe aquela coisa? Ou então quando você fica traduzindo muito ao pé da letra, né? Ou quando você fica gaguejando muito, ou buscando palavras em outras línguas também, porque tem aquela coisa, quando você vai estudar mais de uma língua, você acaba misturando várias línguas. Então, quando você consegue se comunicar de uma forma fluida, né, no idioma, você tem uma fluência no inglês. E a gente começa a pensar isso em várias situações, em várias áreas da nossa vida, certo? Então, quanto maior o número de áreas da sua vida que você consegue se comunicar de maneira fluida, maior vai ser a sua fluência. Mas é difícil, né, quando a gente não tem ninguém pra assim, dizer pra gente, olha, o seu inglês é fluente, porque ninguém tá com a gente 100% do tempo pra saber se a gente não teve uma dificuldade ou outra de poder falar alguma coisa e etc. Não é mesmo? Mas o que vocês disseram tá certinho. É poder se comunicar de uma maneira em que você não tem problemas, né, com aquela língua. Não perfeitamente, exatamente como a Mafê falou. Sem que você... Porque tem aquela coisa também, às vezes você esquece uma palavra e tá tudo bem, tá tudo certo, só que você pode buscar se fazer entender de outra maneira, buscar outras palavras, buscar outras frases que vão te ajudar a expressar aquilo que você está querendo falar, né? Então isso pode ser também uma fluência, né? Então isso que eu entendo por fluência no inglês. E ela vai ser aplicada em toda e qualquer situação da sua vida, né? Então quanto maior o número de situações aí da sua vida, melhor, mais fluente você é. Só que o que acontece, gente, na nossa vida, principalmente quando a gente quer morar fora do Brasil, quando a gente quer, não só morar fora do Brasil não, quando a gente quer também conseguir uma vaga de emprego aqui mesmo dentro do Brasil. As pessoas falam pra gente o quê? Que a gente precisa do inglês fluente, não falam? Você precisa de inglês fluente, você precisa de inglês fluente, você precisa de inglês fluente. E a gente vai colocando no nosso cérebro cada vez mais essa informação de que a gente precisa de inglês fluente. Então você precisa do inglês fluente, você precisa do inglês fluente. Ninguém te fala exatamente o que é inglês fluente, tá? Mas todo mundo tá ali pra apontar o dedo e pra falar que você sim precisa de inglês fluente, tá? E você também é essa pessoa que aponta o dedo pra você mesma pra falar que você precisa desse bendito do inglês fluente, certo? E aí você começa a se pegar numa situação, olha só, vê se já não aconteceu com você. Numa situação em que você fica com raiva do inglês, porque, você fica ali estudando pra caramba, você parece que nunca chega na bendita da fluência do inglês, né? Porque você tem dificuldade, às vezes
Por que que a gente coloca, né, que a gente tem que saber falar todas as palavras em inglês? E você olha para uma cortina, você não sabe falar cortina em inglês, e aí você já se irrita, você fala, caramba, eu não tenho fluência, não sei o quê, e aí já se irrita. E aí o que você começa a acreditar? Bom, então eu não posso conquistar uma vaga de emprego fora do Brasil. Por quê? Porque eu não tenho fluência no inglês, porque eu não sei falar cortina em inglês, sabe? Então, por muito tempo na minha vida, gente, eu me peguei nesse momento em que eu acreditava que eu não era merecedora, ou que eu não merecia, ou que eu não devia, que não estava na hora, né? Várias objeções que me faziam acreditar que eu não era para eu aplicar para nenhuma vaga fora do Brasil e que não era a hora ainda, porque eu não tinha o inglês fluente, né? E eu não sei se acontece isso com vocês também, mas eu imagino que deve acontecer e deve acontecer muito. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Essa fluência aí que vocês estão esperando, ela não vai chegar não. Ela vai chegar depois de muito tempo que você já estiver morando fora, depois que você já tiver vivenciado diversas situações fora do Brasil. Porque assim, é humanamente impossível você conseguir na sua vida. Pensa bem, a gente tem uma vida corrida, você se pega aí nesse meio, pensa só, olha só, no seu cérebro fica toda hora lá, você precisa de inglês fluente, você precisa de inglês fluente, você precisa de inglês fluente. Só que sua vida não pode parar para você ter o seu inglês fluente, né? Então o que acontece? Você fica lá, tendo que buscar filho na escola, quem tem filho aí levanta a mão, né? Não é o meu caso, mas acontece. Tem que cuidar dos filhos, aí tem que ir para a faculdade, tem que ir para o trabalho, né? Eu lembro que na minha época de faculdade eu trabalhava das 9 às 6 da tarde, 6h30 da tarde eu tinha que estar lá do outro lado da cidade de São Paulo, pegava um trânsito, chegava todos os dias atrasada lá na faculdade, tinha que chegar lá, não, chegava em casa 00:30, que horas que eu ia buscar esse inglês fluente, me diz? Né? Que horas que eu ia buscar? Ainda caía no conto ainda de várias pessoas que falavam que eu ainda não era produtiva suficiente. É um terror, né? E aí você acaba, e aí o que acontece nesse período para nós que queremos uma posição internacional, que queremos morar fora, queremos trabalhar fora do Brasil? A gente acaba desistindo, a gente acaba não fazendo o nosso currículo em inglês, a gente acaba não indo buscar uma vaga fora do Brasil, porque a gente fala assim, não tenho fluência mesmo, eu não vou conseguir nada, entendeu? Eu não tenho nem tempo para buscar essa fluência, por que eu vou atrás de uma vaga de emprego, entendeu? Fora do Brasil. Então, vocês conseguem entender o perigo que é você ficar buscando essa fluência desnecessária o tempo inteiro? E quando eu ouço as pessoas falarem, gente, que você precisa de inglês fluente para trabalhar fora do Brasil, eu tenho vontade de matar. Sério, eu tenho vontade de matar. Eu fico com raiva, fico puta da vida, de verdade. Fico brava. Porque não, você não precisa de inglês fluente para trabalhar fora do Brasil, não. E aí, o que eu descobri, então? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui minha colinha, que eu até fiquei nervosa de lembrar das pessoas falando de inglês fluente. Então aqui a gente se pega nesse meio de tudo que a gente tem que fazer, as pessoas falando pra gente, né, que a gente precisa desse inglês fluente, a gente não consegue parar a nossa vida pra buscar o inglês fluente, né? A gente não consegue ir atrás nem da direito de falar as coisas do nosso ambiente. E aí o que eu descobri, gente? Uma coisa muito importante, acho que essa é a parte mais o ponto alto da nossa live aqui que eu quero que vocês prestem atenção, que foi o que fez maior diferença dentro da minha trajetória internacional, tá? Eu quero que vocês prestem atenção agora, que é a questão da fluência contextual, tá? O que é fluência contextual? Presta atenção nisso, tá? A fluência contextual é aquela fluência em que você vai buscar a fluência no inglês dentro da sua área de atuação, tá bom? Prestem atenção nisso, tá? Vou repetir. O que eu percebi nessa minha trajetória internacional? Eu parei de querer
saber falar cortina, saber falar travesseiro em inglês, saber falar colchão em inglês e não sei o quê. E comecei a buscar a minha fluência contextual, que é aquela fluência onde eu iria saber de cabo a rabo todas as palavras que são faladas dentro da minha área de atuação. Por quê? Porque se eu tiver que atender um cliente dentro da minha área de atuação, eu tenho que saber atender ele bem. Se eu tiver que fazer uma entrevista, a pessoa vai fazer perguntas técnicas para mim, eu tenho que saber responder essas perguntas dentro da minha área de atuação. Simples assim. A pessoa vai perguntar para mim que tipo de cama que eu durmo, ou se eu durmo de barriga para baixo ou durmo de barriga para cima, não vai me fazer esse tipo de pergunta. Então eu não preciso desse tipo de inglês fluente que as pessoas ficam vendendo por aí, né? Para trabalhar fora do Brasil. Você pode muito bem ir atrás desse inglês quando você já estiver fora do Brasil, quando você já estiver morando em terras estrangeiras, tá? Então, essa fluência contextual é a que eu quero que vocês vão atrás. E aí vem essa pergunta já que está aqui muito bem perguntada, que eu queria muito que vocês perguntassem, que é essa questão da prova de proficiência. Essa pergunta é uma pergunta muito inteligente. Ótima pergunta, Jaque. Tem essa pergunta mesmo, mas Mari, o que acontece? Eu não sei se vocês sabem, mas... Deixa eu só tirar uma fotinho nossa aqui, da live. Eu não sei se vocês sabem, mas alguns países, quando você passa num processo seletivo de uma empresa, eles vão te pedir, a imigração te pede um teste de proficiência de inglês, certo? Certo. E aí você pode falar assim, Mari, mas você não acabou de falar que a gente tem que focar na fluência contextual, de focar aí na minha área, o teste de proficiência não vai cair coisa só sobre a minha área de atuação, né? Então, como que vai ser essa questão aí, certo? Teste de proficiência de inglês não testa o seu inglês, tá, gente? Não testa o inglês de vocês. O teste de proficiência é muito técnico. Muito técnico, você vai estudar a técnica do teste de proficiência. Você não vai, tanto é que estudos para teste de proficiência, você não vai aprender inglês nesses estudos. Você não aprende inglês. Não tem como você fazer assim, vou ali. Tanto é que esses estudos, onde você faz cursinhos preparatórios, né, para teste de proficiência de inglês, esses cursinhos você não aprende inglês. Você aprende a técnica da prova de proficiência, tá? Você vai lá aprender a técnica que você precisa usar para tirar. Você vai aprender a técnica que você precisa usar para tirar a nota necessária e ponto. Você não vai precisar aprender inglês, você não vai precisar utilizar o seu inglês para isso. Então esses testes, eles não validam o nosso inglês, tá bom? Combinado? Então pensem muito nisso. Todas as vezes que vocês tiverem aí nesse momento de busca por essa fluência louca aí, lembra aqui da Mari, eu preciso da minha fluência contextual na minha área de atuação, tá? Porque o que acontece, gente? É só a gente pensar o seguinte, vamos lá, eu sou a Mariana e trabalho na área de investimento, certo? E isso aconteceu diversas vezes na Austrália, né? Eu tinha que ir no médico, na ginecologista, chegava lá, gente, eu passava cada perrengue, como que eu não sabia pedir pra médica um exame de Papa Nicolau, as mulheres vão me entender aqui. Eu não sabia falar inglês isso, eu não sei falar agulha em inglês, eu não sei falar veia em inglês. Imagina se eu tiver que esperar eu ter que aprender a falar tudo isso em inglês para eu aí sim começar a soltar os meus currículos aí pelo mundo afora e ser contratada em banco de investimento. Não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. Olha, a Joia até falou assim, já vi nativos de inglês irem pior que eu no teste de proficiência. Exatamente, porque os testes de proficiência não testam inglês coisa nenhuma. É tudo a pura teste mesmo, né? Só para você testar ali como o teste é feito. Então é isso aí, a balela, tá? Então, gente, então vocês conseguem entender? A gente vai passar muito perrengue fora do Brasil com
essas questões que são do dia a dia. Isso é normal, faz parte. Depois você usa isso para você dar risada com seus amigos depois, com a sua família depois, entendeu? Mas não espera essa fluência louca em todas as áreas para que você consiga aí atuar dentro de todas as áreas. Enfim, para que você consiga enviar o seu currículo, tá bom? E já eu tô acabando a live, no final eu vou passar pra vocês, lembra do Guidance, tem uma tarefinha pra vocês, tá bom? Então fica comigo até o final da live pra vocês cada vez mais ficarem perto da carreira internacional de vocês. E aí eu sempre falo, eu também dou esse exemplo, né? Quem tá mais tempo aqui comigo, eu dou sempre esse exemplo. Que se eu, por exemplo, tenho que ir no meu mecânico levar o meu carro hoje, fora do Brasil, eu não consigo explicar o que está acontecendo com o carro, se tiver acontecendo alguma coisa, porque eu não tenho o conhecimento do nome de cada uma daquelas coisas, mas o mecânico ele tem que entender. E naquela situação que eu falei pra vocês da médica, da ginecologista que eu fui lá, então uma médica ela tem que saber falar um Papa Nicolau em inglês, uma enfermeira ela tem que saber falar V em inglês, ela tem que saber falar agulha em inglês, ela tem que saber falar tudo isso. Certo? A Jaque perguntou se eu passei de primeira no teste de proficiência. Não passei, Jaque. Agora você me pergunta como que eu passo em diversas entrevistas. Eu fiz acho que de 5 a 6 entrevistas no processo seletivo da Austrália. Aí passei nas entrevistas, tudo chegou no processo de imigração para aplicar o visto de trabalho. Na hora de eu fazer o teste de proficiência de inglês, eu não passei de primeira. Gente, não passei de primeira. Porque eu falei assim, bom, eu falo inglês, né, vou lá, marquei o PTE, que foi o teste que eu fiz, cheguei, não passei, não consegui a nota necessária, não mencionei, né, gente, pra empresa, não mencionem pra empresa caso isso aconteça, nem mencionei, só marquei lá de novo a próxima e falei, tá aqui o teste, né, eles nem ficam sabendo, na verdade, tudo isso que é negociado, não, tudo isso é resolvido com a parte de imigração que eles contratam, é tudo terceirizado. Mas foi um perrengue que eu passei, Então, pra vocês verem, eu me desenvolvi super bem na parte da entrevista, mas chegou no teste de proficiência de inglês e não passei. Então, assim, tá vendo? Agora, imagina se eu tivesse até hoje procurando essa fluência e ainda mais, ainda por cima, além da fluência, por tanto tempo eu também buscava pronunciar as palavras certinhas, iguais ao nativo. E esse também foi um erro que eu tive muito, assim, porque eu queria pronunciar as palavras exatamente como eles pronunciavam. E cara, eu percebi que eu só ia conseguir fazer dessa maneira quando eu fosse ter a vivência com eles ali, entendeu? Porque quanto mais a gente tem experiências com pessoas que não são nativas da língua, a gente não vai ter essa pronúncia que eles têm. E tá tudo bem a gente ter outra pronúncia, tá tudo bem a gente ter outro sotaque, entende? Isso são processos de aceitação que a gente também tem depois que a gente vai morar fora do Brasil. Tá tudo ótimo. A gente, com a nossa pronúncia, falar do nosso jeito, assim, claro, né, com o nosso sotaque é diferente de pronúncia, tá, gente? Sotaque é diferente de pronúncia. Tem a pronúncia que ela tem que ser feita corretamente e tem o sotaque. Eu tenho até um Reels aqui que eu falo sobre a diferença de sotaque e pronúncia. A palavra order, por exemplo, né? Que um indiano, por exemplo, falaria order, né? E a pronúncia dele tá certa, mas tem a parte do sotaque dele, né? Enfim, mas eu queria também pronunciar e ter o sotaque que eles tinham. Então, gente, é cada besteira que a gente coloca na nossa cabeça e que eu quero também que vocês desconstruam isso de vocês, sabe? Vão tirando essas crenças da nossa cabeça que só impede a gente, que só segura a gente pra trás. Só da live de ontem eu recebi tanto feedback de vocês por inbox, de pessoas que pensavam, nossa Mari, realmente, quanto dinheiro que eu vou gastar pra ir pra fora com intercâmbio, quanto dinheiro que eu vou gastar, e assim, que não é fácil conseguir esse dinheiro, sabe? Sendo que eu tenho uma carreira, sendo que eu tenho experiência, sendo que eu tenho uma graduação, quanto de dinheiro eu não gastei na minha graduação?
e só por uma crença de acreditar que eu não consigo uma vaga de emprego lá fora eu não vou tentar? Ou só porque eu não tenho inglês fluente eu não vou tentar? Foi porque me disseram que eu tenho que ter inglês fluente e eu não vou tentar? Ah, que é isso, né, gente? Que é isso? Até quando a gente vai ficar deixando as pessoas dizerem o que a gente precisa ter, o que a gente precisa deixar de ter para conseguir as coisas? Não, pelo amor de Deus, eu não preciso de inglês fluente. E eu sou a primeira a levantar a mão, a falar que eu não tenho inglês fluente e sim, consegui ir trabalhar na Austrália e trabalhar lá 2 anos. Ah, passei perrengue sim no dia a dia do trabalho, passava mesmo, mas conseguia me desenvolver dentro da minha área com a minha fluência contextual, conseguia atender meus clientes, conseguia ter muitos feedbacks positivos. Eu trabalhava numa área de client services, eu atendia clientes do mundo de investimentos, era cliente atrás de cliente atendendo ligações de clientes, né? E ainda imagina, a gente cuidava de contas de milhões de dólares, né? Então o cliente ligava e falava: Mariana, por favor, a minha conta tal, que tem 55 milhões de dólares e 700 e não sei o que quantos mil, e tinha que falar tudo isso em inglês, então às vezes eu passava uns perrengues, pensa ficar falando tudo isso em inglês toda hora. Passava o perrengue, passava, mas eu não deixava isso me impedir, sabe? E uma vez, quando eu tava trabalhando aqui mesmo no Brasil, tá? No banco aqui no Brasil, eu precisava pegar uns calls em inglês e eu trabalhava num time que as pessoas, toda vez que a gente tinha que abrir tickets, quando dava algum problema no sistema, alguma coisa, tinha que abrir ticket pro pessoal que cuidava lá fora, né? E aí o pessoal tudo mais velho, assim, tal, que não falava inglês, eu não curtia muito inglês e tal, quando acontecia algum problema no sistema, ó, fugia. Não queria nunca pegar no telefone ou falar com o pessoal lá fora. Gente, eu sei que eu não falava inglês direito, mas eu era a primeira a querer pegar o telefone pra falar com o povo lá fora. Eu queria essa experiência. Vocês não têm noção, eu queria. Eu lembro até hoje que eu errei uma palavra e foi errando que eu aprendi. Eu errei com ele, eu tava falando que o problema era do sistema que vinha de algum lugar, assim, sabe? O de, eu não falei a palavra from, eu falei about. E aí ele falou assim: você quis dizer from? Ele falou assim pra mim, ele me corrigiu, o cara da TI, né? E eu falei: é isso mesmo, from? Falei assim mesmo, isso mesmo. E eu era a primeira a pegar o telefone, ir lá e eu ia meter as caras mesmo. Se eu não tivesse... Olha isso, eu lembro até hoje desse meu erro nesse telefone, porque foi super... Pra mim foi super assim, eu fiquei super envergonhada, né? Mas eu aprendi ali, entendeu? Foi colocando a cara, foi me colocando em jogo, foi indo a campo. Até quando a gente vai ficar atrás das cortinas, deixando de aplicar pra vaga, deixando de fazer entrevista? Quanta gente me segue aqui que estão em áreas em demanda fora do Brasil, sabe? E que estão sendo demandados, que nem precisa tanto assim de inglês. Cara, nem precisa tanto assim de inglês, só pelo profissional que vocês são, estão sendo demandados, mas não botam a cara a tapa. Mas não vão lá a campo. Não colocam a mão lá no mercado internacional e falam assim: olha, eu tô aqui. Eu tô aqui pra ser chamada, eu tô aqui, pode me chamar, tô aqui à disposição, tô aqui, entende? Vocês conseguem perceber o mundo de oportunidades que vocês acabam perdendo por todas essas objeções, por todos esses medos, por todas essas crenças que a gente tem de pessoas que falam pra gente de coisas que a gente tem que ter? Entendeu? Então, sejam mais assim, gente, vamos meter mais as caras mesmo, tá? Vamos errar, a gente tem que errar. Sabe o que eu falo muito para as minhas mentoradas? A gente tem que conseguir entrevista mesmo que a gente não queira passar nas vagas. Eu falo para elas, eu quero que vocês queiram entrevistas. Pegam entrevistas lá, é uma vaga que nem quero tanto, tá bom, mas vai fazer a entrevista. Sabe por quê? Porque a gente aprende muito nas entrevistas. A gente é pego de calça curta. A gente aprende demais a responder as perguntas, a gente se testa, entende? A gente começa a ver como que está acontecendo, como que está o mercado internacional, como que estão as exigências, o que estão pedindo da gente, qual tipo de pergunta, entende?
Então assim, como que eu vou ficar esperando que me digam como que é? Não, vamos pra cima, gente, vamos pra cima. É por isso que eu tô fazendo essas 10 lives aqui com vocês. É por isso que eu tô aqui pra desconstruir pensamentos, porque é real. Eu recebo feedbacks todos os dias no meu inbox de pessoas que têm medo. E a gente não pode ter medo, a gente não tem, gente. Olha só, a gente não tem na nossa cultura histórico pra ter medo. A gente não tem histórico pra ter medo, desculpa. E nós mulheres principalmente, tá? Principalmente nós. Não, chega com essa história, tá? Chega com essa história de ficar aí querendo depender de carreira de marido. E não, vamos fazer a nossa carreira, vamos fazer acontecer. Beleza? É isso aí, a gente mesmo se sabota. Errar é a melhor forma de aprender. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente tem que ir pra cima mesmo, errar e muito. Mari, você é sensacional. Obrigada, vocês que são lindas. Mari, não sou mais jovenzinha como você. Não tem problema, Ju, não tem problema, não tem idade pra essa coisa. Isso também é uma objeção, tá? Gente, na Europa, muita entrevista que eu fiz, com gente, de 50 anos e tá lá ótimo, mais de 50 anos até, tá? Porque lá o que acontece? A galera começa a trabalhar depois dos 30, 35 anos. Pessoal na minha idade, gente, quando eu cheguei na Austrália, eu já contei isso aqui em alguma das lives. Quando eu cheguei na Austrália, eu cheguei na Austrália com 24 anos. Antes de eu falar que eu tinha 24 anos, eu perguntei pra eles, né? Perguntei pra eles quantos anos eles achavam que eu tinha. Eles falaram pra mim que eles achavam que eu tinha 33 anos, 34, eu acho, sei lá. Quando eu falei que eu tinha 24, os caras quase caíram pra trás, né? Mas nossa, como assim? E já, né, sua carreira internacional, não sei o que, já fazendo tudo isso. Eu falava, meu filho, eu não ficava esperando referência de ninguém, não. Porque eu fui muito uma pessoa, gente, que por muito tempo ficava indo atrás de referências. Ai, será que existe alguém com a minha idade que conseguiu, com a minha idade que dessa maneira, na minha área, sabe essas coisas? E vocês também fazem muito isso. Ai, será que na minha área, do meu jeito, com o meu tempo de experiência, será que dessa maneira, só pra ver se, tem uma equivalência comigo, então aí se vocês conseguirem ver alguém assim que, tá bom, e dessa tá parecida comigo, então aí eu vou conseguir, aí vocês vão acreditar? É só assim que vocês vão acreditar? Então não é pra só assim acreditar. Tem que acreditar sim. Se vocês não encontram a referência, sejam a referência. Vocês têm que ser a referência. Entende? Olha só, eu tô aqui bem mentora. Entendeu? Porque eu sou assim com as minhas alunas. Eu falo isso pra elas. E eu tenho, inclusive na minha mentoria, eu tenho uma aula que é sobre a síndrome da impostora. Eu tenho aulas focada nisso, porque eu quero que elas realmente tirem isso da cabeça delas. Se não encontram referências, sejam a referência vocês, tá? Então, gente, beleza. A gente falou então dessa fluência. Pra fechar então aqui, a gente não vai mais buscar fluência no inglês para que a gente consiga uma posição internacional. Já entendemos que a gente não precisa dessa fluência, já entendemos que a gente só vai ter essa fluência aí depois de morar muito tempo no exterior, depois de morar muito tempo e vivenciar muitas situações. Eu falei pra vocês que eu fui na ginecologista lá pedir um Papai Nicolau, né? Até se me perguntar agora, eu já nem lembro mais como é falar Papai Nicolau, entendeu? Então assim, não sou fluente no inglês, vocês também não precisam ser, tá? O que a gente precisa é da fluência contextual. E isso a gente precisa, senão a gente não consegue se desenvolver na nossa área, tá bom? Então, como eu falei pra vocês que eu ia deixar a tarefa, eu quero que vocês, hoje, tá? Entre hoje e amanhã, vocês listem 20 palavras do vocabulário contextual da área de vocês. Vou repetir, listem 20 palavras do vocabulário contextual da área de atuação de vocês. Cada um tem aqui uma área de atuação diferente, tem gente da área bancária, tem gente da área da saúde, tem gente da área de tecnologia, tá? Então, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo da minha área de atuação. O Victor tá aqui, não sei se ele tá aqui online ainda, mas ele vai poder até falar. A gente tem a palavra Sermon. Sermon é muito utilizado e é no nosso mundo de investimento, no nosso mundo bancário, né? Que palavra que é utilizada no seu mundo, no seu contexto, na sua área de atuação, tá? Então, eu quero que você liste 20 dessas palavras.
Depois que você listar essas 20 palavras, tá? Eu quero que você monte conversas em cima dessas palavras. Conversas, situações. Então, por exemplo, clientes que podem te pedir alguma coisa. Então, se você, por exemplo, é uma vendedora, né, e você listar uma das palavras que você listar for algo que você vende, por exemplo, né? Como que um cliente ele pode te solicitar isso? Monte essa frase. Como que você vai responder isso para o seu cliente? Entende? Isso é a fluência contextual. Como que você se desenvolveria no dia a dia diante ao inglês, tá? Diante aquelas palavras que fariam parte do seu dia a dia, tá bom? As meninas estão falando aqui, dando tapa carinhosa. Gente, é tapa do bem, tá bom? É tapa do bem. É pra gente parar de se sabotar, só pra isso, porque eu amo vocês muito, tá? É só pra gente parar de se sabotar e ir em busca dos nossos sonhos, saber que a gente é capaz, tá bom? Então, recapitulando, 20 palavras do vocabulário contextual da área de atuação de vocês, depois montar frases em que vocês incluam esse vocabulário. Tá bom? Eu quero que vocês façam isso de hoje pra amanhã. Na live de amanhã, gente, a live de amanhã é outro tema, tá? Na live de amanhã a gente vai falar sobre trabalhos temporários fora do Brasil, tá? Tá incrível, são programas de trainee, tem estágio, tá incrível a live de amanhã. Quero muito vocês comigo amanhã, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Deixa eu tirar mais uma fotinho. Então, peraí. Muito obrigada.